Paz seja convosco, meus queridos. Daniel, capítulo de número 7, o profeta tem uma visão não muito convencional. Ele vai ver 4 animais que na escatologia bíblica representam os 4 principais impérios nos períodos bíblicos. O primeiro animal é um leão que tinha asas de águia. Ele representa o império dos babilônicos. O segundo animal é um urso que tem na boca 3 costelas e representa o império dos medos e dos persas. O terceiro animal é um leopardo que tinha 4 cabeças e 4 asas. Ele representa o império dos gregos, que após a morte de Alexandre o Grande vai se fragmentar em 4 partes, ou seja, ele vai se dividir entre seus 4 principais generais. Daí as 4 cabeças pensantes e 4 asas, porque vão para 4 lugares diferentes. O quarto império é um monstro que tinha dentes de ferro, que devorava e pisava os seus adversários. Ele é o mais terrível dos impérios e representa o Império Romano, que destrói todos que atravessam o seu caminho. Só que Daniel vai ver um quinto reino, e é uma visão celestial, e ele vê um trono com roda de fogo. E o que se assentava sobre ele tinha as vestes brancas, os cabelos brancos, o rosto como chama de fogo. Ele chama este homem de ancião de dias. E ele vê vir sobre as nuvens dos céus um semelhante ao filho do homem. E o ancião de dias vai passar o reino, o domínio e a glória. E este é o reino que não terá fim. É o reino do filho do homem. É o reino de Deus inaugurado entre os homens. Quando João Batista começa o seu ministério no Evangelho de Mateus, ele começa pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus endossa as palavras de João Batista dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus foi inaugurado entre os homens através da encarnação do seu Filho, ainda que não de forma visível e material, mas o reino de Deus já está entre nós, e ele apresenta uma dinâmica completamente diferente do reino dos homens. Primeiro, dentro da visão citada, os 4 primeiros impérios são representados como bestas feras. São reinos que dominaram pela truculência, pela força, pelo derramamento de sangue. O reino do Filho do Homem é diferente de todos eles. Por quê? Porque ele não conquista pela espada, pela mortandade, pela morte. Não, ele gera vida onde passa. Ele ressignifica a história. Ele faz nova criatura aqueles que passam pelo caminho do Filho de Deus, aqueles que passaram pela cruz. E a dinâmica do reino de Deus é diferente de todo o reino humano. Por quê? No reino de Deus, o maior é o menor. No reino de Deus, para receber, tem que dar. Dá e ser-vos-á dado. No reino de Deus, para liderar, tem que servir. Jesus mesmo disse: eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Ele era Senhor, mas lavou os pés dos discípulos. Ele serviu os seus discípulos. No reino de Deus, para receber a vida eterna, tem que morrer para as coisas deste mundo, matar a sua carne. No reino de Deus, para ser perdoado, tem que liberar o perdão. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Este é o reino que eu proclamo hoje aqui. É o reino que gera vida. É o reino que ressignifica a história. É o reino que propicia a regeneração de uma natureza caída. E esse reino já está em nosso meio. Ainda que de forma visível, Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que é menor das sementes, mas se tornará em uma árvore grande e frondosa. Ele começa pequeno e vai ganhando uma proporção extraordinária. Ele começa invisível e vai ganhando materialidade. Ele começa no interior e vai se exteriorizando através de uma regeneração evidenciada na vida de todos aqueles que participam deste reino. E qual é o caminho, Eliardi? O caminho não é outro. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho não é outro. Atos 4,12 diz: porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O caminho não é nenhum outro, porque não existe nenhum outro mediador entre Deus e os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser Cristo. É só por Cristo que podemos fazer parte desse reino. Ele sim quer ressignificar a tua história. Ele quer sim transformar a tua vida. Ele quer sim mudar
a tua trajetória de vida. Abra o seu coração, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele e tudo mais ele fará. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Compartilhe essa mensagem com alguém, você que foi tocado por ela.